Conexão Saúde. Apoio Cultural H Saúde. Cuida bem, cuida mais. Professor Dr. Michel Nasser, cirurgião vascular, experiência e competência. Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Que Festa Eventos, tudo que uma grande festa precisa em um só lugar. Seja sempre muito bem-vindo ao Conexão Saúde, o programa que trata a saúde e a qualidade de vida com muita responsabilidade, segurança de informação e muita leveza. Falaremos hoje, gente, de um assunto muitíssimo delicado. As pessoas se recusam a falar sobre ela, mesmo sabendo que um dia precisaremos todos a lidar com a partida de um ente querido ou até mesmo com a nossa. Falaremos sobre a morte, sobre o luto, mas falaremos com quem acolhe com cuidado e que trará muita vida, vocês vão ver, nos ensinando a importância de uma assistência respeitosa, humanizada e verdadeira. Recebemos com toda alegria aqui no estúdio as responsáveis pela funerária Bom Jesus, que nos ajudarão com este tema importantíssimo, fundamental para a nossa qualidade de vida. E você vai entender agora o porquê. Coisa boa! Olá, prazer estar aqui, Pri. A gente fica muito feliz. Sejam muitíssimo bem-vindas ao Conexão. Caterine Baruch Bignotto. Prazer. E Eliane Baruch Bignotto também, né? A diretora, a coordenadora aqui da Funerária Bom Jesus. E eu sempre quis trazer esse tema de relevância. A gente precisa falar sobre esse momento, que é o luto. E o luto, quando a gente fala de assistência funerária, é o primeiro serviço que naquele momento do enlutamento a gente busca. E a gente tem que buscar porque realmente acolhe de verdade. Não é? Então, Pri, é sobre isso. É uma responsabilidade a gente estar aqui no programa e falar num assunto tão delicado, né? Muito. E assim, as pessoas negam, né, a acreditar que um dia ou brincam, ou não aceitam, ou querem distância, até da gente, sabe? Às vezes a gente sofre até um bulizinho assim, porque as pessoas negam o fato de que o óbvio da vida é nascer, viver e morrer. E a gente não aceita essa com naturalidade tudo isso. Esse ciclo Ciclo vida. que é natural, da natureza, do universo, né? Enfim, a gente busca, nesse momento, muitas vezes as pessoas chegam até nós já cansadas, sabe? Já vem, quando ocorre, né? As pessoas chegam já, às vezes, exaustas, porque já estava em cuidados paliativos, então a gente acaba o quê? A gente busca sempre acolher, e o acolhimento tem que ser humanizado. O acolher é amar o próximo, é a prática disso, né? Então é essa a nossa visão, né? A gente treina todas as nossas pessoas, os nossos funcionários, todos são habilitados para isso, porque não são grandes coisas que a gente tem que fazer. Simplesmente é estar do lado da pessoa, direcionar aquela pessoa que naquele momento está sem chão. Tem um outro fato também de que a gente tem que sempre prestar atenção nos detalhes. Então, qualquer ato que você faz pode representar muito para aquela pessoa. Independente em qualquer sentido que você esteja falando, assim. Como você se portou dentro de uma sala, qual foi a primeira impressão, como você os recebeu e tudo mais. Então, tudo isso vai contar. Preparar até uma sala específica para esse tipo de acolhimento, então, isso conta. No final de todo o espaço, assim, você ofertar todo aquele cuidado é o essencial. As pessoas agradecem até isso. Então, nada mais justo do que você trazer o respeito, o carinho e o cuidado. É isso mesmo. E eu tava vendo um dado que o Brasil é o antepenúltimo no ranking, né, de qualidade de morte. A Grã-Bretanha está em primeiro lugar, é a líder global, enfim. Então a gente percebe que aqui no Brasil, muitas pessoas morrem com baixa qualidade. Já tem esse sofrimento, essa dor, essa busca por hospitalização, os recursos que não chegam, né, o estresse que você falou da parte médica. E quando chega nesse momento, que é o momento da despedida,
a gente precisa buscar realmente, de fato, quem entende do assunto, quem pode acolher de maneira verdadeira, porque hoje até a humanização está sendo vendida com tanta banalização, e quando a gente encontra quem faz isso sem banalizar a humanização, a verdade, a dignidade das pessoas, é importante a gente falar sobre esse assunto, quebrar esse, porque assim, estigma. É um tabu. estigma, é um tabu. estigma, é um tabu, e a gente procura o quê, Pri? Dar a dignidade. Então, por exemplo, desde a parte da estrutura da empresa, né, a parte predial, o prédio, as salas, os sofás, a forma como nós direcionamos a pessoa, a família, para cada sala nossa, a gente pensa em cada detalhe, para ficar quanto menos dolorido para a família, é o que a gente espera, para não ter sofrimento, porque realmente dentro desse estigma todo, é utopia você acreditar que todo mundo está pronto para isso. Não, porque a morte chega sem avisar, e chega sem regra de idade, isso que é o pior, porque às vezes a gente acolhe famílias que perdem crianças, famílias com inversão, o filho vai primeiro, que é cronológica, então o filho vai primeiro. E a reação da pessoa no primeiro impacto tem, né, a parte em que a pessoa se sente desamparada, literalmente, e despreparada para aquele momento, em caso de acidente, mesmo em caso de doença. Súbitas. E vocês estão no mercado há mais de 36 anos. Isso é importante a gente deixar claro aqui, porque tem fundamento tudo que vocês falam e a maneira como vocês operam no mercado com toda essa assistência qualificada, certo? 36 anos de história já, acompanhando famílias e homenageando pessoas que passaram na vida, algumas né, tiveram uma breve existência, mas que deixam marcas em várias pessoas, né? Então a gente precisa ter noção disso e tratar com muito carinho, muito cuidado. Então não é à toa que a gente diz que a gente cuida carinhosamente do silêncio da vida. E eu adoro esse slogan, gente. Quando eu vi, cuidado, né? É um cuidado. Eu me identifiquei tanto porque vocês passam o que vocês representam de fato, cuidando com carinho do silêncio da vida, é isso? Cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Eu achei de fato extraordinário esse slogan e eu percebi, né, buscando nas redes sociais, o quanto que vocês humanizam de fato quem vocês são. Vocês estão próximos de todos. Eu vi que tem quadros, vocês dão dicas de cinema, tem o Cine Bom Jesus, tem o quadro Viola, tem o quadro Além dos Traços. Vocês realmente trazem vida também, né, neste momento. Porque pra gente ter uma boa morte, a gente tem que ter uma boa vida. É sobre isso. A gente tem o quadro Vitrola. É sobre isso. Que eu gosto de frisar muito. Eu acho que assim, como você mesmo disse, morrer bem, né? Vamos falar de uma boa morte. Uma boa morte, todos eu vamos, acho que todos nós devemos ressignificar a morte, memorizando a vida. Porque todos nós, de uma certa forma ou não, a gente tem uma história. E essa história tem que ser lembrada. Essa história tem que ser edificada, né? Porque o relacionamento, toda a vivência de cada pessoa que faz a passagem, ela precisa ser homenageada realmente. Com certeza. Não é? Porque a cada dia que a gente acorda, o correto seria nós todos agradecermos mais um dia. Sim. De vida, de existência, porque a gente não sabe se a gente vai dormir naquele mesmo dia. Então é sobre isso que a gente costuma trabalhar muito. Vamos tratar cada pessoa que entra na nossa empresa como pessoas. Então a gente não quer comercializar nada de uma maneira... Claro, é um negócio, não deixa de ser um negócio. Claro. Mas a gente trata com muita retidão, a gente trata com muita seriedade, que isso que é o importante. Porque é o que você disse, a humanidade, a humanização, as coisas estão, infelizmente, né, não sei se as coisas estão muito banalizadas hoje, né? A gente sofre por essa banalização.
Então, mercado, o né? Eu acredito mercado que em qualquer si. mercado hoje tenha se preocupado com números, lucros e afins. Claro que a gente precisa manter uma qualidade e tudo mais, então isso Ter a saúde levamos em financeira da empresa, Sim, né? sim. Mas é o que eu falo aqui no Conexão, a gente não vende saúde, de forma alguma, a gente leva saúde, informação útil de qualidade para a população e vocês também não vendem morte, muito pelo contrário, vocês vendem vida E a gente cuida da morte, é e diferente. cuida com muito carinho do momento que vai chegar de fato. a Não finitude completa. E eu gostaria de assim, colocar aqui, Pri, que a gente vem de uma família, né? Porque hoje o ramo funerário, ele sempre foi mais familiar, né? Sempre. E a gente vem de uma família em que a gente trata dessa questão com muita seriedade na questão de cuidar de outra família, né? E é uma família cuidando da outra e tem essa tradição de anos. Porque a gente vem desde da fabricação, nós começamos com a fabricação das urnas, depois que nós passamos. Então a gente tem muito conhecimento no assunto e conhece assim praticamente funerárias do Brasil inteiro. Então realmente a gente vai poder se aprofundar bem nesse assunto. Gente, coisa boa aqui no Conexão Saúde, funerária Bom Jesus, a gente precisa falar da morte, a gente precisa falar do luto e principalmente a gente precisa aprender sobre este assunto, porque nós somos eternos aprendizes e a gente precisa aprofundar sempre todas as áreas e vai acontecer com todos nós. E a gente vai para os nossos blocos de saúde, a gente continua aqui com a nossa dupla dinâmica, que a gente está muito feliz. Mãe e filha. Mãe e filhas tradicionais nesse ramo, Caterine e Eliane. Mas agora quem inicia nossos blocos de saúde é o cirurgião vascular, Dr. Michel Nasser, médico, trazendo uma novidade aí para vocês que promete tranquilizar até quem morre de medo de agulha. Cirurgia com óculos 3D e anestesia local. Olha aí a tecnologia a favor do conforto e da sua saúde. Dentro do tratamento do Variz Express, nós fazemos o tratamento antes da cirurgia, onde a gente faz o laser transdérmico e a ressecção das microvarizes com anestesia local, para proteger o paciente que tem medo da agulhinha, do trauma de ter uma picada de agulha. Nós utilizamos um óculos 3D, onde o paciente fica muito confortável. Ao utilizar o óculos 3D, o paciente vai ter uma sensação auditiva e uma sensação visual que vai diminuir muito a sensação de dor no local onde vai ser feita a punção para anestesia local. E essa anestesia local é igualzinha a uma anestesia de dentista. É uma anestesia com xilocaína, onde a gente anestesia o local, faz toda a tumescência daquela região e ali a gente faz a aplicação do laser, seja o laser transdérmico ou o laser intradérmico. O laser transdérmico, depois nós vamos falar numa outra situação, que é aquele aparelho onde a gente acaba dando uns tiros para a eliminação dos vasos. E a gente continua aqui com os nossos blocos de saúde. Agora é a hora de falar sobre saúde bucal com a professora doutora Márcia Gandini. Você aí já ouviu falar sobre a mordida cruzada? Olha lá que ela vai explicar tudinho pra gente, vai trazer bastante informação que traz impactos aí funcionais, estéticos. Fique de olho principalmente nos sinais. Olá! E ainda sobre essa fase de desenvolvimento de dentes dentro de osso, crescendo para cá, crescendo para lá, porque o indivíduo está crescendo. Lembra que a minha criança ela está crescendo, ela não ficou estática ali. E nessa fase da dentadura mista, onde eu tenho a mistura desses dentes de leite com os dentes permanentes, como já discorrido anteriormente, nós vamos ter agora uma posição de anormalidade, que são as mordidas cruzadas posteriores. Muitas vezes a gente não consegue identificar, porque, vou dizer novamente, tá lá no fundo. E aí eu vejo só isso aqui. Isso aqui para mim tá normal, mas daqui para trás, daqui para o fundo, ó, tá todo mundo cruzado. Então eu tenho os dentes de cima para dentro e os dentes de baixo para fora.
da mesma maneira que a gente discorreu na dentadura decídua, no dentinho de leite. Claro, se as coisas não forem corrigidas previamente ou precocemente, isso tende a ficar. Então, os dentes vão se trocando, as coisas... Mas são situações que não se autocorrigem. Isso é bastante importante. A gente vai falar sobre isso numa próxima, mas vamos dizer aqui, isso já está ali, eu identifiquei, eu preciso estar fazendo, porque esse desenvolvimento transversal desse osso da face, ele é importantíssimo para que eu tenha passagem de ar, para que eu tenha uma mastigação correta, enfim, muitas coisas vão interferir se essa mordida cruzada permanecer. E na fase adulta, dificilmente a gente vai conseguir tratar sem uma aplicação ou sem uma abordagem cirúrgica. Então, essa fase ainda dá tempo. A mesma coisa quando a gente mostrou lá na dentadura de leite, na dentadura decídua, quando a gente tinha essa mordida cruzada, isso aqui dá tempo ainda. Da mesma maneira que vai dar tempo quando eu tiver a minha dentadura mista. Mas se eu cheguei na permanente e ela tiver dessa maneira, a gente vai ver mais pra frente, não tenho mais o que fazer. Eu tenho que ter uma abordagem um pouco mais invasiva, vamos dizer assim. Então, tá na hora da gente procurar um profissional que entenda. E aqui eu tenho nessa fase a normalidade para que vocês identifiquem a anormalidade. E aqui um cruzamento bastante importante, né, dessa mordida cruzada anterior, isso é fácil de a gente detectar. E nessa mordida cruzada anterior, aqui também eu tenho uma anormalidade e aqui tem uma fase de anormalidade depois de um procedimento já realizado e a situação de um pouquinho mais corrigido. Mas isso ainda está andando, isso ainda está indo porque o paciente está em tratamento. Não temos ainda uma fase final, mas é passível de ser colocado. Eu tenho meus ossos ainda, as minhas suturas, eu tenho a parte da face toda ainda desenvolvendo e isso faz toda a diferença para a ortopedia funcional dos maxilares e para a ortodontia, onde eu tenho esses dentes dentro desses ossos e esses ossos entre si. Eu sou a doutora Márcia Gandini, especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Estou aqui no Gandini Ortodontia, localizado no Easy, aqui em Araraquara, e à sua disposição. Qualquer situação, não deixe passar. É bastante importante e significativo para quem você tiver do teu lado. E para quem você ama, com certeza. Gandini Ortodontia. 16 99741 1685. Participação agora dele, médico pediatra Dr. Victor de Almeida, da Clínica da Fonte. Ele explica a importância da oximetria, tanto em crianças quanto em adultos. É um exame simples, mas essencial para monitorar a saúde respiratória. Fala, Dr. Victor. Olha, eu vou falar agora sobre um aparelho que eu acho que faz uma grande diferença na vida dos pais que têm crianças com problema respiratório, tá? Chama-se oxímetro de pulso, tá? Existem vários aparelhos, obviamente, no mercado, os pequenininhos, que são portáteis, tá? Que pega só, do tamanho desse tamanho aqui, pega só o dedo praticamente, até os profissionais, obviamente. Mas o que eu saliento é o seguinte, é uma maneira de você se orientar se seu filho que está tendo uma crise asmática ou com uma pneumonia ou coisa parecida, se ele está seguro ou não. Então, eu vou dar alguns dados aqui. Você coloca, por exemplo, o neném, quanto menor for, você tenta colocar no maior dedo dele, ou seja, no polegar, tá? Ou então no dedinho do pé dele, tá? No hálux, que é o primeiro dedo, o maior de todos. Para quê? Porque os aparelhos normalmente não são feitos para criança, são feitos para adulto. Mas no dedo maior, ele normalmente pega bem, tá? Então, guarda esse número. Se a saturação de oxigênio que o aparelho der for maior do que 94, teoricamente está tudo bem com o seu filho. Se estiver entre 94 e 92, isso significa atenção. Se ele estiver abaixo de 92, por favor, procure um serviço de pronto-socorro ou seu médico de confiança, tá? Então, é uma maneira, é mais um aparelho que a gente tem, além do termômetro, além de uma balança, etc., que pode dar grandes dados para a gente, tá? Deixa a criança e os pais com mais segurança no sentido de controlar
uma crise de problema respiratório. Agora nós vamos falar sobre o desenvolvimento infantil com a psicóloga e neuropsicóloga infantil também, Thaís Zanin. Você sabe o que são habilidades sociais? Thaís Zanin explica pra gente por que desenvolver essas habilidades é tão importante para o presente e o futuro das crianças. Vamos conferir. Olá, eu sou a Thaís Zanin, psicóloga e neuropsicóloga, e hoje vamos falar sobre educação emocional. Porque é importante que as crianças saibam reconhecer as suas emoções. Todas as crianças, até nós adultos, sentimos todas as emoções, seja elas agradáveis ou desagradáveis. Quando elas conseguem identificar esses sentimentos, elas conseguem saber como agir frente a essas situações. E vocês, pais, podem ajudá-la a identificar essas emoções. Como, por exemplo, um brinquedo que ela gosta muito quebrou e ela fica com raiva. Ah, filho, você está sentindo raiva, você está triste. O que podemos então fazer para resolver essa situação? Então, com ela, você ajuda a encontrar novos caminhos para que ela possa solucionar aquele sentimento que está deixando ela triste, com raiva, com aquele sentimento desagradável. Então, isso é uma educação emocional, para que ela consiga saber lidar com suas próprias emoções. E você só vai estar ajudando ela a se regular com mais facilidade quando ela consegue entender o que está se passando dentro dela. Neurosincero aqui com a gente, Dr. Ilan Rodrigues, médico neurologista, respondendo à pergunta da Mari. Afinal, o que pode estar por trás das falhas de memória? Olha lá, perguntou, Dr. Ilan responde. E as dúvidas continuam aqui na Praça Santa Cruz. Eu estou aqui com a Mari, com seus bebezinhos, porque ela tem uma dúvida para o Dr. Ilan. Doutor, por que eu sinto tanta falta de memória? E aí, dona Maria, como vai a senhora? Tudo bem? Muito obrigado pela sua pergunta. É uma dúvida que muita gente tem. Muitos adultos de meia idade aí estão ficando um pouco mais esquecidos hoje em dia, estão apresentando algum tipo de problema cognitivo, problema de memória. E essas pessoas, como a senhora, têm preocupações a respeito aí de o que pode estar acontecendo. O que está acontecendo comigo, afinal de contas? Por que eu estou ficando tão esquecido? Então, vamos lá. É improvável, queria deixar isso aqui bem claro, é improvável que na sua faixa etária a senhora esteja apresentando sinais de doença de Alzheimer ou alguma outra demência neurodegenerativa, tá? Isso é altamente improvável, são raríssimos os casos assim. Mesmo que você tenha algum familiar, algum mãe, pai, avó, diagnosticado com doença de Alzheimer na família, ainda assim, antes dos 60 anos de idade, a probabilidade de você estar apresentando aí sinais da chegada do alemão é muito baixa, tá? O que acontece na maioria dos casos é que a gente não cuida muito bem da nossa cachola, a gente cuida mal da nossa saúde, o nosso cérebro faz parte do nosso corpo, a gente cuida mal do corpo, o nosso cérebro paga a conta. Como assim? Para o nosso cérebro funcionar legalzinho e a gente ter aí boa memória, lembrar das coisas, estar com raciocínio afiado, boa velocidade de processamento do pensamento das informações, o nosso cérebro precisa estar aí em condições ideais de saúde. Se ele estiver em condições mais ou menos, ele vai operar essas funções mais ou menos. Ele vai se concentrar em manter o seu corpo vivo, porque o seu cérebro ele tem regiões que funcionam para tudo. Tem região para manter seu coração batendo, frequência respiratória, produção de hormônios, enfim, tudo que você imaginar no seu corpo tem uma partezinha no seu cérebro que controla. E se você der a ele condições que não são assim as ideais, ele vai operar bem essas funções que você precisa para sobreviver. Mas essas outras que não são essenciais para você sobreviver, memória, organização, capacidade de raciocínio, essas aí não vão funcionar muito bem. Vai funcionar meia boca, meia roda. O que são essas condições ideais? O que seu cérebro precisa para funcionar bem essas coisas? Em resumo, vamos lá. Você precisa dormir 8 horas por noite. Você precisa que essas 8 horas sejam de boa qualidade. Você precisa praticar uma atividade física diariamente, pelo menos 5 dias por semana, com duração de meia hora cada vez que você for. Você precisa ter uma alimentação, via de regra, ali, equilibrada, saudável. Você precisa beber, em média, 30 a 40 ml de água por quilo de peso todos os dias.
Você precisa ver um pouco da luz natural, não passar o dia inteiro numa caixa fechada tipo essa daqui que o doutor trabalha. Nessa exposição, inclusive, ao ar livre, à luz natural, você precisa respirar um pouco de ar puro todos os dias. Você tendo um estilo de vida que te permita essas coisas, principalmente as 8 horas de sono e a meia hora de atividade física todo dia, com certeza essas suas questões cognitivas, essa sua dificuldade de memorização, de lembrar o que você ia fazer mesmo quando você chega nos lugares, com certeza isso daí vai melhorar. Agora a gente cuida da sua visão com quem é especialista. Nas óticas Fabrilem você encontra qualidade, tecnologia, confiança em cada detalhe. Com laboratório próprio, eles entregam lentes de alta precisão e conforto incomparável. Armações a partir de R$ 99,00. Óculos de sol por apenas R$ 159,00. E a sua chance aí de renovar o visual, gente, nem pesa no bolso. Super chance. E se você usa lente multifocais, experimente as lentes Noblen, que são personalizadas com tecnologia digital por apenas R$ 590,00 em 10 vezes. Mais nitidez, adaptação rápida, visão perfeita em todas as distâncias. Ótica Fabrilem é uma fábrica de bem-estar visual e são 4 lojas, é isso mesmo, em Araraquara, uma no Shopping Jaraguá, que é maravilhosa, tem também na Avenida 7 de Setembro, tem 2 lá na Rua 2, na 9 de Julho, e tem também em Américo Brasiliense, que fica na Avenida Joaquim Afonso da Costa. Ótica Fabrilem, aqui também no Conexão Saúde para você. A gente vai para um brevíssimo intervalo e a gente já volta com mais conexão, com mais assistência funerária aqui e a gente vai aprender cada vez mais a tirar esse tabu da morte e o Conexão Saúde traz pautas profundas para vocês sempre. A gente já vem. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos. Onde a sua história se torna inesquecível. Ei, tá difícil de enxergar, né? Aqui nas Óticas Fabrilem você cuida da sua visão com o melhor preço da região. Armações a partir de 10 de R$ 9,90. Óculos de sol por 10 de R$ 15,90. Está precisando trocar o seu multifocal? Nós temos o melhor preço da região. Lentes com fabricação própria, com qualidade e tecnologia que vão fazer a diferença. Com certeza o seu estilo está aqui na Fabrilem. Visite umas de nossas lojas. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsar Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br. E a gente volta ao Conexão Saúde. A conversa de hoje é sobre a assistência funerária, que tem papel crucial para a nossa saúde, especialmente a saúde mental das pessoas em luto. A funerária proporciona um ambiente acolhedor, respeitoso, para que a despedida reduza o estresse, a ansiedade, para que seja um momento extremamente
especial. E recebemos as responsáveis da funerária Bom Jesus aqui no nosso programa, as queridas Eliane e Caterine, que conosco conversam sobre esse assunto que nós precisamos aprender e vamos aprender muito aqui no Conexão Saúde por muito tempo. E agora a gente falou um pouquinho dessa questão da morte, da assistência, do acolhimento, da humanização, mas eu queria entender os detalhes dos serviços mesmo. Como é que é? Todo mundo pode? É para a família? Tem gente que paga faz tantos anos? É isso mesmo? Como que é esse operacional da funerária, da assistência? Então, hoje a gente está funcionando do seguinte modo. A gente tem vários planos que cabem aí dentro do orçamento das famílias, contando quase que primordialmente aí com a configuração das famílias de hoje em dia, né? Assim, então, pensando nisso, já tivemos histórias onde as famílias eram grandes e tinham bastante membros e tal. Hoje não, hoje se reduziu, uma família de 3 a 4 pessoas e tal. Então, a gente precisa sempre Então, realmente, eu acho que o que você está querendo dizer é que a gente tem um plano que tem um perfil familiar, né? Que é um plano assistencial familiar. Para todo tipo de família. Para todo tipo. Então, sempre vai ter aquele que enquadra no perfil que você precisa, tá? Tem também o valor, como ela disse, o orçamento familiar também. E assim, é importante frisar que o plano funerário, hoje, ele tem também o atendimento em vida. Então a gente tem, que é importantíssimo, porque tem os parceiros nossos na área de saúde, laboratorial, na área de saúde, médicos, psicólogos, enfim. Então, quem faz um plano na funerária Bom Jesus tem alguns serviços de parcerias tipo médico, laboratório? Médico, laboratório. Um pequeno plano de saúde? Como a gente não configura. A gente não entra como plano de saúde. Sim, a gente entra como assistência uma mesmo. Parceria mesmo. Só que seria os nossos parceiros que a gente indica para os associados. E aí, por exemplo, odontologia, muitos profissionais da área da dentistas e afins, eles exames, né? Então a gente fala com os laboratórios, olha, então a gente é Bom Jesus e tal, e a gente gostaria que nossos clientes tivessem uma parceria. Então a gente faz a indicação para essas pessoas, né? Então não se configura aí como um plano de saúde, porque você não tem uma contribuição, né? Uma contrapartida. Mas é uma assistência, é um desconto. Isso, mas é um cuidado a mais. Os parceiros, é um Exatamente, cuidado a mais. Porque a gente tem um universo, né? Uma gama de pessoas. E através disso, a gente faz essas parcerias, onde a pessoa, esses profissionais liberais, todos são liberais, né? Eles vão dando um desconto para o nosso associado. Existe um acordo comercial ali, onde fica confortável para todo mundo. E vocês são os únicos aqui na cidade de Araraquara que tem o serviço de cremação, é isso? Na verdade, o que nós temos? Nós temos 2 empresas, né? Na verdade, a funerária, a parte, e temos o crematório separado, é outra empresa, e claro que a grande maioria é da cremação, tanto humana como pet, porque todas as funerárias têm o atendimento. O plano, né? O plano de cremação, né? Agora, a cremação em si mesmo, o operacional, nós temos a empresa. Nós que fazemos. Que é serviço para vocês e para outras funerárias de Araraquara e região. Em toda a região aqui. Entendeu? Então, esse é o nosso trabalho, porque a nossa empresa assim, é bem completa, né? Porque, como eu já disse para você, a gente vem do ramo há muito tempo. Nesse segmento, né? A família do meu esposo, do Sérgio, que não pôde estar aqui hoje, ele é o responsável por tudo isso, né? Ele é o arquiteto, vamos dizer assim, geral, né? E assim, ele nasceu dentro de uma fábrica de urnas, então o nome Bignotto é muito conhecido no segmento funerário. E ele é o mais novo de todos, né? Eu fiz uma pesquisa, gente, todo mundo conhece. Todas as feiras aí de funerária, elas são as mais conhecidas, pelo que eu pesquisei. E aí, então, a gente vem desse ramo há anos, então, para nós, acaba sendo bem natural, né? Ela cresceu. Né? Eu cresci nesse meio. Então, para nós, é natural. Só por essa naturalidade
e maturidade que a gente tem excelência no nosso atendimento. Porque a gente meio que sabe o caminho das pedras, né? E hoje, graças a Deus, e ao nosso trabalho, o ramo funerário está bem organizado, consolidado. Então, realmente, gente, é um serviço que é necessário. Com certeza. É um serviço de saúde. E, né? Como que vocês lidam com o papel da espiritualidade e da fé na Funerária Bom Jesus? Posso começar? Acho que é seu departamento. É que assim, a nossa preocupação num atendimento funerário, quando a família chega, são vários itens que nós temos que atender, né? E um deles é a cultura religiosa. Então, nós respeitamos todos os credos. A gente tem que... esse é o nosso dever, né? Todos os credos, todas as crenças, a gente procura respeitar. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas é tudo igual, é tudo... Não é, porque cada família, como eu já disse, é um serviço que tem que ser personalizado. O detalhe que conta. O detalhe que conta, incluindo a cultura de cada família, né? Às vezes é difícil, porque dentro da mesma família tem vários credos. E aí, depende dessa circunstância, a gente tem que mediar ali. Então, você imagina, Priscila, a preparação espiritual e o conhecimento desses religioso que vocês precisamos ter. Porque nós temos que respeitar muito esse momento. E nós sempre tratamos lá como algo ecumênico, né? A gente fala que é... Então, da nossa parte, a gente tenta sempre trazer essa neutralidade para não gerar desconforto com quaisquer culturas ali. Claro. E aí vocês garantem transparência, muita transparência, a gente sabe, né? E honestidade em todos os serviços, valores, é só buscá-los. A gente pode colocar agora aí os dados da Funerária Bom Jesus, que fica na cidade de Araraquara e atende toda a nossa região aqui de Araraquara, para que conheça, né, todo o trabalho que vocês fazem, que é um trabalho muito, 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 muito profundo. Porque não é simplesmente vender um serviço. Não. A gente sabe disso. E nesse caso ainda vocês lidam com dor, com sofrimento, um momento importantíssimo da vida das pessoas. O que a gente falou aqui nos bastidores é um momento onde a gente está sentindo visceralmente de alguma forma. E a maneira como vocês tocam é a maneira como as pessoas guardam. Por isso que tem tanto feedback. Nunca esquecem de vocês. Eu vi lá os feedbacks que vocês têm no Instagram, que é tão bonito, porque marcou mesmo. Eu acho que cabe a gente compartilhar, né? Eu acho que cada detalhe conta também, no sentido de, às vezes, as pessoas chegam com alguma surpresa, alguma lembrança, falando o nome de algum agente de acolhimento que acabou indo até lá e falando, nossa, o atendimento foi ótimo e tal. E aí acaba levando um bolo, leva laranja, leva frutas, assim, a gente já recebeu mimos, assim, sabe? E você fala, poxa, num momento de dor, onde a pessoa realmente traz... Ela lembra de agradecer mesmo. E ela retorna agradecendo, então pra gente isso é muito gratificante, né? O tempo todo a gente acaba falando, poxa, é pra isso que eu tô aqui, né? São para esses momentos em que as pessoas reconhecem o nosso serviço como algo essencial na vida delas. E eu não posso deixar de falar e agradecer os nossos clientes que até acho que é comum. Da Funerária Bom Jesus. Nossa, meu pai paga tanto tempo. Aconteceu comigo essa semana, então, alguém me falando. Então, eu gostaria de agradecer os nossos clientes nesse sentido, porque eles confiaram e confiam. Até hoje. Até hoje. Porque a gente sempre procurou, eles literalmente, eles observam que o dinheiro que eles estão ali colocando na nossa mão, a gente emprega direitinho, né? E isso que gera confiabilidade no nosso trabalho. A base de toda a relação é a confiança. Exato. E a confiança vem dessa transparência que vocês têm. E qualquer dúvida, questionamento que vocês tiverem, a gente vai estar aberto também para escutar e para saber, né, o que aconteceu e tudo mais. Lembrando que tem serviço PET também, que hoje é uma demanda muito grande e vocês trabalham também com esse serviço. Não dá pra gente aprofundar aqui o serviço PET, mas também a gente vai aprofundar. Exatamente, a gente está sempre aberto
A gente busca novidades, a gente se atualiza. Recentemente acabamos de voltar de uma feira que teve em Campinas. E assim, onde tem, a gente está ali. E o setor está se fortalecendo cada vez mais. Então, pense, não tenham preconceito com funerária, porque a gente procura buscar serviços em vida também para atender todo mundo. E estamos sempre abertos para a sugestão e vocês têm certeza que no momento que aquela pessoa que você mais ama, infelizmente, ou quem precisar do nosso trabalho, a gente está sempre à disposição e vamos fazer dar o melhor de nós. Olha, coisa boa. Eliane e Caterine Bignotto aqui no Conexão Saúde pra gente hoje, coisa boa. A gente só tem a agradecer. Mas eu que agradeço a oportunidade. Pra vocês Nós hoje que agradecemos. aqui. Muito obrigada. Eu também. Um beijo pra todo beijo mundo. pra todo Adoro mundo. dar beijo. Abraço, calor humano. Porque é o hábito, né? Que delícia, Acolher. parabéns. Que delícia, Obrigada, que coisa boa. E a gente fala aqui, ó, mais coisa boa ainda para vocês, porque a gente vai para o nosso plano de saúde. Quero saber de você aí, quem será que não gostaria de ter um médico sempre por perto? Com a Telemedicina H Saúde é mais do que possível. Atendimento por vídeo com total segurança e privacidade no conforto da sua casa ou onde você estiver. É fácil, é rápido. Pelo aplicativo H Saúde, você fala com o médico a qualquer hora do dia ou da noite. Ou você também pode se dirigir a uma das cabines de telemedicina presentes no Hospital Carlos Fernando Malzone e na unidade H Saúde de Itápolis. Com a Medicina H Saúde, você recebe todas as orientações médicas, receitas e até encaminhamentos, olha lá, para especialistas. Tudo, pessoal, sem custos extras e principal, olhem aqui, sem coparticipação. Para mais informações, acesse o hsaude.net.br/telemedicina. Telemedicina H Saúde, seu médico mais pertinho de você a qualquer hora, em qualquer lugar. H Saúde, cuida bem, cuida mais. Dando continuidade aos nossos blocos de saúde, vem ela, a médica geriatra, a doutora Maria Carolina Arbex, que fala sobre um assunto delicado, mas muito comum, que é a incontinência urinária. Entender, conversar e buscar ajuda fazem parte do cuidado com a qualidade de vida. Olá, eu sou a doutora Maria Carolina Arbex, eu sou geriatra. Eu escolhi um tema hoje que é bastante frequente, né, uma queixa muito frequente no consultório, que é a incontinência urinária. Faz parte dos grandes pilares das síndromes geriátricas. Então, ela é presente tanto nos homens quanto nas mulheres, né? Então, eu vou contar um pouquinho do porquê que é tão frequente durante o envelhecimento, né? E isso começa a realmente incomodar. Então, a gente tem alguns fatores que o próprio envelhecimento leva a uma perda muscular. Então, isso a gente tem um enfraquecimento da musculatura do assoalho pélvico, levando a um maior risco de perdas e escapes urinários, né, o que é bastante constrangedor para o idoso e realmente acaba fazendo um isolamento social. Nas mulheres, então, a gente tem ainda a questão de partos naturais, muitas vezes pode ter tido alguma lesão, né? Tem a pós-menopausa, que é uma condição que favorece esse acontecimento. Você tem uma atrofia da musculatura, uma atrofia da mucosa, uma menor lubrificação, favorecendo esses escapes também, né? A gente sabe que nos homens o aumento da próstata pode passar a ser um problema e realmente aumentar a frequência das idas ao banheiro, né? Levando uma dificuldade tanto para armazenar quanto para fazer a micção, né? Para o esvaziamento. A gente tem também, para ambos os sexos, a presença de doenças crônicas que favorecem esse aparecimento, então principalmente diabetes, a demência, dificultando o controle esfincteriano. Os pacientes em doenças crônicas começam a fazer uso de algumas medicações que podem favorecer essas condições, e principalmente os diuréticos, né? E tudo isso então favorece a perda urinária. Então a gente tem tanto essa perda por esforço, quanto uma perda que a gente fala por uma maior sensibilidade da bexiga. Então a bexiga ela não consegue armazenar grandes quantidades de urina e acaba soltando mais vezes, dificultando o armazenamento.
para todas essas condições. É sempre importante a gente descartar que o idoso esteja passando por uma infecção de urina, né? Que esses sintomas todos vão aparecer durante o episódio de infecção, e para que a gente possa fazer o manejo adequado. Então a gente tem tanto o manejo do ponto de vista não farmacológico, que é principalmente estímulo do assoalho pélvico, ganhar musculatura, né, que a gente faz nas incontinências por esforço, principalmente, ou com medicação para ajudar a melhorar esse armazenamento e tirar um pouco da sensibilidade que acaba acontecendo. Então isso é uma questão muito frequente, que eu acho que vale você procurar o seu geriatra, urologista ou ginecologista para evitar as principais consequências da incontinência, que é, claro, o isolamento social, risco de infecção de urina, né? O idoso acaba diminuindo o número de tomadas de água, favorecendo desidratação, pior disfunção renal e outras consequências. E quando o assunto é cirurgia plástica, surgem muitas dúvidas. Uma delas é: tem diferença entre lipo LED e lipo HD? É com ele, médico cirurgião plástico, Dr. Marcelo Mariottini, explicando de forma clara. Lipo HD, lipo LED, lipo 4K, lipo tridimensional são termos utilizados que diz respeito ao mesmo procedimento cirúrgico, a tão conhecida lipo HD. Essa lipoaspiração ela é diferente da lipoaspiração tradicional por utilizar tecnologia como o Vaser, que permite uma lipoaspiração mais superficial, trabalhando melhor o contorno corporal, principalmente o contorno da musculatura, trazendo resultados mais suaves, harmônicos e de definição, o que melhora muito o aspecto da lipoaspiração atual, com menos riscos. Você sabia que implantes dentários podem melhorar a nossa digestão? O cirurgião dentista, especialista em implantes dentários, Dr. Bruno Segnini, explica como uma boa mastigação faz toda a diferença para a saúde do nosso sistema digestivo. Fala, Dr. Bruno. Olá, Priscila, tudo bem com vocês? Caros telespectadores, aqui quem fala é o Dr. Bruno Segnini, sempre trazendo aquilo que a gente percebe no nosso dia a dia, que podem estar afetando tanto na melhoria ou que podem estar limitando a vida dos nossos pacientes. E com implantes dentários a gente acredita que a gente pode ajudar muito os nossos pacientes. Eu queria convidar vocês que nos acompanham para uma reflexão. Você que está aí nos vendo, muitas vezes pode estar sofrendo de uma gastrite estomacal, de uma úlcera, algum problema gástrico. Você já parou para pensar que a falta de dentes pode estar acentuando o teu problema? É isso mesmo. Os dentes, eles nos auxiliam em muito, como vocês já devem imaginar, na trituração dos alimentos. E isso também ajuda muito no processo digestivo e na diminuição desses quadros que podem estar te incomodando muito. Então, não perca mais tempo, não fique prolongando essa situação que tanto te incomoda. Venha viver a plenitude que os dentes fixos podem te trazer de novo. Eu quero muito te ajudar a transformar a tua história através dos implantes dentários. Conta comigo, um beijo no coração. Olha, vamos lá para um olhar de um jovem. A atividade física vai muito além do corpo. Gabriel Lolato, de 17 anos, compartilha sua experiência no Clube Araraquarense, que é um espaço que promove saúde, convivência, qualidade de vida desde cedo. Confira! Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel Lolato, eu tenho 17 anos e eu venho no clube todo dia. Eu venho na academia já faz acho que mais de um ano. Na verdade eu venho desde 2022 e eu gosto muito do clube porque tem vários benefícios. Tem a quadra de beach tennis que eu marco com meus amigos direto, a gente vir jogar. E tem a sauna também, que a gente vem, tipo, quase toda semana. A gente fica de resenha com nossos amigos. O clube também, a academia do clube é uma das melhores da cidade, é muito grande, os aparelhos são modernos, são bons. E também, como a galera vem toda da mesma idade, a gente dá pra trocar ideia aqui e ficar se divertindo. Também tem as festas do final de semana, que a gente vem direto, tem festa junina, carnaval. E é isso, o clube é muito bom. As quadras de beach tennis são também muito boas, são tipo uma das melhores da cidade. O clube todo também, o espaço das crianças, que minha irmã fica aí, minha prima, na verdade, fica aí direto. A natação também, que tem, que tipo, meu primo vai, é muito bom. Os professores são bons, os personal são bons também. E é isso. A gente vai para um brevíssimo intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde para vocês. Tem ainda o nosso quadro de espiritualidade, temos Cássio Ropelato e Drauzio Varela. Fica com a gente que a gente já volta.
Chega em Araraquara a tecnologia que muda as regras do jogo em procedimentos estéticos minimamente invasivos. Tecnologia BodyTite. Apoiado por mais de 20 estudos publicados, a plataforma BodyTite é uma tecnologia médica aprovada pela FDA e Anvisa, com controle duplo de temperatura para tratamentos minimamente invasivos de remodelação do corpo e da face, com resultados cirúrgicos e sem cicatrizes. Essa tecnologia trabalha emitindo uma radiofrequência bipolar de forma rápida e uniforme, distribuindo calor diretamente na derme e na matriz subcutânea, sem barreira epidérmica. Seus aplicadores com a tecnologia Refall oferecem uma remodelação facial e corporal minimamente invasiva, segura e eficaz, oferecendo aos pacientes melhoras estéticas significativas. Agende uma consulta e faça sua avaliação na Clínica Mariottini. Porta Joia Lingerie. Quando você vai fazer uma compra, você precisa procurar a loja especializada naquele produto que você procura. Em lingerie, a Porta Joia é inovadora. Primeira loja de lingerie de Araraquara, uma loja mega conceituada de 36 anos, sempre antenada, trazendo para você as melhores marcas, os melhores modelos, produtos maravilhosos, sempre à frente da moda, antenados com a qualidade, com bom gosto e com bons preços. Corra para cá. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. E a gente volta aqui para o nosso Conexão Saúde, programa de muita informação útil, de qualidade e conteúdo seguro para você. Iniciamos com ele, psicólogo clínico Cássio Ropelato, autor do livro Despertar da Fonte, que traz uma reflexão potente sobre o diagnóstico. Olha, ele é um ponto final ou um ponto de partida. Conversa sincera sobre o olhar que damos às nossas questões emocionais. Olá, meu nome é Cássio Ropelato, eu sou psicólogo clínico e hoje eu gostaria de partilhar com vocês uma reflexão sobre diagnóstico. A primeira coisa que eu queria deixar claro é que diagnóstico não é um atestado de incapacidade. Cuidado com a postura de passividade diante de um diagnóstico. Um diagnóstico revela para você um problema ou um desafio. Sabe qual é a diferença de um diagnóstico que se torna um problema para uma possibilidade de olhar isso como um desafio? O problema, eu sou passivo. Eu tenho um problema, eu tenho um diagnóstico e agora eu vivo subordinado a esse diagnóstico. Desafio, eu sou presente, eu não sou passivo, eu sou aquele que se torna ativo no seu processo de cura. Muitas vezes nós nos escondemos atrás de diagnósticos. Cuidado! Se esconder atrás de um diagnóstico é ter uma postura profundamente passiva diante da vida. Um diagnóstico, ele aponta um desafio com o qual nós temos que aprender a trabalhar num dia a dia. Para cada diagnóstico nós temos uma medicação e para muitas pessoas tomar um remédio é muito mais fácil do que tomar atitudes. Lembre-se, cura, muito mais do que uma mudança de um sintoma, a mudança de um diagnóstico, cura é mudança de comportamento, é mudança de vida. E muitas vezes eu quero me libertar de um diagnóstico, mas eu não quero me libertar daquilo que é confortável diante da minha vida, me escondendo, me protegendo daquilo que supostamente é um problema para mim. Aprenda que tomar atitudes faz parte do teu processo de cura. Cuidado com o entorpecimento e com a passividade diante de um diagnóstico. Espiritualidade aqui no nosso programa, bloco em parceria com o NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, sob a coordenação do psiquiatra e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, Dr. Alexander Moreira Almeida. No destaque de hoje, ele reflete sobre como as visões de mundo, materialistas ou espiritualistas, influenciam as nossas escolhas, a saúde e até a maneira de fazer ciência.
Ciência, Saúde e Espiritualidade. NUPES, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Já está na TV NUPES a conferência que eu ministrei no CONUPES deste ano sobre o impacto das cosmovisões materialista e espiritualista sobre a saúde, sobre a prática clínica, sobre a nossa vida e até mesmo sobre a pesquisa. Muitas vezes a gente reflete pouco sobre a cosmovisão, ou seja, a visão do todo, a visão do que é a vida, do que é importante, do que é o ser humano. Será que eu sou apenas um robô biológico determinado pelos meus genes e pelas reações químicas? Será que eu sou um ser espiritual com uma transcendência, com um potencial muito maior? Será que a meta central da vida é apenas se reproduzir e buscar o prazer? Será que nós estamos aqui para desenvolver o potencial divino que cada um de nós tem? E tudo isso determina, às vezes sem eu perceber, como eu vejo, como eu sinto e como eu reajo para o mundo. E nessa conferência nós vamos analisar muitas vezes consequências bastante importantes e sérias quando se leva até as últimas consequências a visão materialista, de que não existe nada transcendente, não existe Deus, alma, espíritos, nada disso, que nós somos apenas um corpo biológico, um robô biológico. Como consequência natural, isso, por exemplo, foi demonstrado por Nietzsche e por Foucault, defendendo nesse sentido, coerentemente, quando aceita a cosmovisão materialista, de que não existe bem e mal, tudo seria uma construção social, que a busca muitas vezes vai ser de prazer ou de poder exclusivamente, a defesa muitas vezes de atitudes que nós consideraríamos certamente extremamente problemáticas, como a defesa do suicídio, esmagar o mais fraco, por exemplo. Tudo isso vai ser discutido com muito detalhe nessa conferência e mais, o quanto isso impacta também, até mesmo eu enquanto clínico, quando eu vou avaliar um paciente, ou eu enquanto paciente, quando eu estou lidando com uma doença, se eu acho que a parte biológica ou social externa é que determina o que eu sou, eu às vezes uma atitude muito passiva frente ao meu problema, frente à minha doença. Se eu percebo, por outro lado, por exemplo, dentro da visão de Viktor Frankl, de que eu sou influenciado por esses ambientes, mas eu, no final, é que decido o que vou ser, e essa ideia de que eu sou algo que posso me sobrepor à biologia ou ao ambiente, de um modo geral, está enraizada numa visão não materialista do ser humano, que existe uma consciência, uma mente, uma alma que vai além disso tudo. Então fica a dica aí para quem quiser assistir Cosmovisões, assista, comente e fale com a gente. Finalizamos o programa com a dica dele. Você aí jovem, que tem amigos que fumam maconha, tá pensando em entrar nesta onda, então presta bastante atenção. Com o médico Dr. Drauzio Varela, tem um recado importante rápido para você. Quero falar com você que tem aí 13, 14, 15, 16 anos, que está louco para experimentar maconha. Você vê os outros fumando, você fala, eu vou ver se isso é bom mesmo. Dá um tempo. Sabe por quê? Os neurônios do lobo frontal é esse aqui, que é fundamental para as tomadas de decisão. Esse lobo que vai deixar você esperto, olhar, ver uma situação e saber que medida você vai tomar. Eles ainda estão amadurecendo. E a maconha interfere com eles. Não começa já, dá um tempo, meu. Quando você estiver mais velho um pouco, você vai aí pensar se você quer ou não quer. Não entra nessa assim de bobeira, né? Informação útil, de qualidade, segura, é sempre aqui conosco. Ciência, espiritualidade, também qualidade de vida, bem-estar, Conexão Saúde, toda semana aqui juntinho de vocês. A gente finaliza o nosso programa agradecendo a todos pela audiência. Estamos juntos sempre. Podem procurar lá no YouTube, estamos no YouTube, estamos no Instagram, Conexão Saúde, programa _ Conexão Saúde. Encontre-nos lá também. A gente se fala toda semana. Um beijo, até a semana que vem, se Deus quiser.
Conexão Saúde. Apoio Cultural H Saúde. Cuida bem, cuida mais. Professor Dr. Michel Nasser, cirurgião vascular, experiência e competência. Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Que Festa Eventos, tudo que uma grande festa precisa em um só lugar.